Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Vamos a mais uma aula do Projeto de Vida. Eu sou a professora Yara Graça e vou acompanhar vocês na aula de hoje. A aula vai ser muito legal, tenho certeza. Bora dar uma olhadinha no nosso objeto de aprendizagem. Aula 4, objeto de conhecimento, identidade e socialização. E o detalhamento da aula de hoje é compreensão de si, do outro e do mundo. Olha só quanta coisa legal a gente vai trabalhar. Então, vamos à aula. Então, queridos, na aula de hoje nós vamos tratar aí, tentar entender um pouquinho melhor sobre os nossos sonhos, sobre as possibilidades que nós temos, de que maneira a gente pode alcançar esses nossos sonhos, mas também a gente vai precisar olhar um pouquinho para dentro, tentar entender o que se passa lá dentro, nos nossos sentimentos, conhecer um pouco sobre o termo, por exemplo, propósito, virtude. São muitas palavrinhas, algumas provavelmente novas aí no vocabulário de vocês, mas que elas vão ajudar bastante nessa construção do projeto de vida, tá bom? E aí a gente olhar para dentro, que é o que eu trago aqui na nossa imagem, a gente se olhar de verdade, olhar no espelho e dizer, esse sou eu, o que eu quero, como eu vou chegar lá, Então, essa construção do projeto de vida, que é o que nós estamos fazendo aqui, e essa etapa dessa construção do projeto de vida, que é olhar para si, compreender o que se gosta, o que eu gosto, o que eu não gosto, é muito importante, é uma etapa importantíssima para a gente poder caminhar nesse projeto, tá bom? E aí, a primeira coisa que a gente vai conceituar, é a palavrinha personalidade, olha só. Mas o que é, essa personalidade que está lá dentro de mim, Cada um tem a sua personalidade, Então, na prática, a personalidade se refere a um conjunto de pensamentos, cada um com os seus, Também um conjunto de emoções e atitudes que você tem diante da vida interior e como esses elementos se manifestam no mundo, nas relações e em sua participação na sociedade, tá, gente? Então, personalidade são todos esses pensamentos, emoções e atitudes e de que maneira eu apresento tudo isso para o mundo, para as pessoas, para a sociedade. De que maneira esses meus pensamentos, essas minhas emoções e principalmente as atitudes, a maneira com que eu vou agir, as minhas ações, elas podem modificar, se manifestar no mundo, tá bom? E agora a gente vai conhecer aí alguns fatores que podem ajudar a construir, a moldar essa personalidade que nesse momento está em construção, aí no caso de vocês, no caso do projeto de vida. Então, a primeira etapa aí para essa construção da personalidade são as experiências em família. Tudo que a gente ali está passando, que a gente vive naquele ambiente familiar, naquela comunidade, que a gente chama de família, que é a primeira comunidade que a gente está inserido. Então, as experiências emocionais pelas quais você passou, o que sentiu, o que viu, o que aprendeu nesse convívio familiar. Todas essas experiências, elas são muito importantes para que a nossa personalidade seja moldada, seja construída. Aí nós vamos continuar na segunda, que são as relações familiares, os parentes como, além de pai, mãe, irmãos, tios, primos, avós, também tem um papel importante nessa formação da construção da personalidade, tá? Às vezes a gente convive também com essas outras pessoas, que de alguma maneira elas podem interferir positivamente ou não nessa construção da personalidade. Olha só, as turmas, os grupos, eles também interferem, tá? Também fazem parte da sua formação de experiências vividas, como os amigos, os colegas. Então, todo esse pessoal que está ao seu redor,
que não têm essa relação consanguínea, né, que no caso são diferentes dos familiares, eles também podem interferir nessa construção, deixando marcas em você. E são essas marcas, né, que vão ajudar nessa construção da personalidade. Continuando, nós temos mais um, os ídolos. A gente pensa que não, né, mas de alguma maneira essas pessoas, né, esses chamados ídolos, a gente, às vezes, né, na maioria das vezes, a gente observa as atitudes com que essas pessoas que a gente admira possuem, né? Então, são atitudes e essas atitudes, de alguma maneira, também podem interferir na construção da nossa personalidade. Próxima, que é a quinta, nós temos a vida cultural, né? A nossa vida social e cultural. Então, as experiências culturais também são incorporadas à nossa personalidade. Os programas de televisão, os filmes que a gente assiste, as músicas que a gente ouve, né? Tudo isso também interfere de alguma maneira na construção da personalidade, tá? Então, por exemplo, os blogueiros e influenciadores, que estão muito em alta hoje em dia, né? Eles podem também, por exemplo, causar impacto sobre você. Às vezes a gente acha que está imune, né? Ah, eu só estou vendo aqui, do nada, mas daqui a pouco já está querendo comprar na loja que a fulana comprou, né? Já está querendo usar o creme lá que a outra está usando, conhecer o restaurante que o outro, ou então tomar uma atitude que alguma pessoa que influencia, né, um influenciador digital, está fazendo. Então, a vida cultural ela também pode interferir nessa construção da personalidade. Outra característica, olha só, é a unicidade. A unicidade ela já é a personalidade, né, formada por um complexo processo de filtragens e de mistura de tudo que é visto. Então, na verdade, você pega tudo isso que a gente falou, né, família, amigos, né, a parte cultural, os ídolos, coloca tudo num balaio, mistura tudo, e aí a gente começa essa filtragem. Isso é chamado de unicidade. Também faz parte desse processo a interpretação dessas experiências. Às vezes isso é muito interessante, né? Pessoas ali de um grupo passam por uma mesma experiência. Vou falar aqui um acidente, por exemplo, né? Ocorre um acidente, uma experiência. Cada indivíduo que passou por essa experiência, ela vai ter uma interpretação daquilo que aconteceu. Por exemplo, né, no caso do acidente, alguns vão ficar com medo, né, de andar de carro. Por exemplo, digamos que o acidente seja de carro. Alguns vão ter medo, outros vão achar aquilo que deu tudo certo, né, que agora eles vão ter uma vida melhor. Então, cada pessoa, dependendo ali da experiência, vai ter uma interpretação. Eu vou ter uma interpretação da experiência que eu vivi, você vai ter uma outra interpretação, tá? Então, isso também se dá a partir da pessoa única que nós somos, né? De toda a nossa construção histórica e de tudo que a gente carrega, tá bom? E aí, para finalizar essa etapa aqui da personalidade, para construir uma história de realização é preciso, antes de mais nada, perceber-se como um ser constante, em constante evolução. Então, hoje a gente, né, tem esse pensamento, tem uma ideia de alguma coisa, mas isso não quer dizer que eu não possa mudar. A gente está em constante evolução, em constante aprendizado, dependendo das nossas interações, né, das nossas relações, a gente vai estar sempre aprendendo, tá? Agora eu vou trazer uma outra palavrinha também importante para a aula de hoje, que é a virtude. Virtude, né? O que essa palavra quer dizer? Então, a virtude é uma palavra bastante utilizada para caracterizar a busca humana por uma vida mais equilibrada. E aí eu vou registrar isso aqui para vocês, né? Uma vida mais equilibrada. A palavra, acho que é a palavra assim que todo mundo pensa para um futuro, né? Para um futuro, se alguém perguntar, né, o que você quer para o futuro? Ter uma vida equilibrada, né? O que quer dizer um equilíbrio, né, gente? Quer dizer que a pessoa tá lá, tá bem, tá tranquila, não tem instabilidades, né? Então, é uma pessoa que está equilibrada e alinhada com o que há de positivo, tá? Então, é um alinhamento com o que é positivo na vida. Ser virtuoso é sinônimo de ser alguém com uma boa essência, um indivíduo que realiza boas ações e
boas ações motivadas pela sua índole, tá? Então, gente, a partir desse conceito de virtude, né, que a gente acabou de trazer para vocês, né, que passa por essa relação da busca humana por uma vida equilibrada, agora a gente vai apresentar algumas virtudes, né, que são conhecidas e estudadas. Eu trago algumas para vocês com alguns exemplos, né, para a gente entender melhor o que seria a aplicação, melhor dizendo, de cada uma dessas virtudes na vida, tá? E a primeira delas é o saber e o conhecimento, olha só. Saber e conhecimento, né? Envolve o gosto pela aprendizagem. Gente, tem gente que é impressionante, mas parece que ele já nasce com o chip da curiosidade, né? Daquela pessoa que tem vontade de aprender, que tem vontade de desenvolver cada vez mais, né? Que tem habilidades mentais, tá? Então, esse tipo de pessoa tem essa virtude desenvolvida, né? O saber e o conhecimento. Desde o fator mais básico de evolução até o mais maduro. Então, são sempre pessoas muito curiosas e muito criativas. E aí eu trago para vocês um exemplo, né, de pessoa com essa virtude, que foi, por exemplo, Leonardo da Vinci, pintor, escultor, cientista, engenheiro, arquiteto, poeta, e se tivesse mais profissões e tivesse mais tempo, ele seria mais coisas, né? Um grande exemplo de alguém apaixonado pela aprendizagem e que tem a virtude da sabedoria e do conhecimento. Aqui algumas obras, tá? Do Leonardo da Vinci, né? A imagem dele. A Mona Lisa, famosíssima, né? E aqui a foto, né? A pintura, melhor dizendo, do Leonardo da Vinci, tá? E aí, quais são os principais, né? A principal força de uma pessoa que tem essa virtude é a criatividade, curiosidade, julgamento, amor pela aprendizagem e perspectiva, tá? Então, alguns outros exemplos de pessoas, né, com sabedoria e conhecimento. Walt Disney, né, criou um império no ramo do entretenimento. Galileu Galilei, que foi um cientista revolucionário na sua época. Sherlock Holmes, que era um detetive especializado, né, aqui no caso é um aspecto fictício, logicamente, mas essa ideia, né, era desenvolvida de que ele era muito inteligente e conseguia resolver qualquer caso, né? Platão, Aristóteles, Freud, por exemplo, o mestre Yoda de Star Wars, né, também são exemplos de pessoas que têm essa perspectiva de virtude, tá? Vamos para mais uma, que é a coragem. A coragem, ela refere-se, né, à determinação para atingir objetivos importantes, principalmente diante dos obstáculos. É uma pessoa, né, que não mede esforços, vai até o fim. Os atos são exercidos em momentos de adversidade. Os atos, né, são exercidos em momentos de adversidade. Um exemplo bem brasileiro eu trouxe para vocês, o Gustavo Kuerten, chamado, né, o apelido dado de Guga, tenista e pessoa fantástica. Inspira muito pelo seu entusiasmo e energia, né? Então, aqui a imagem do Gustavo Kuerten, de um exemplo, né, de virtude de coragem, tá? E qual é a força, né, dessa pessoa que tem essa virtude desenvolvida? A bravura, a perseverança, a integridade e a vitalidade. Outros exemplos, né, de pessoas aí que tiveram essa virtude desenvolvida: Maria Quitéria, conhecida como Joana d'Arc brasileira, lutou na Guerra da Independência e se opôs às ideias de seu pai para fazer o que acreditava. Bernardinho, técnico de vôlei, né, ele mostra intensa capacidade de perseverança e persistência diante da dificuldade. Raul Seixas também é um exemplo, cantor e compositor de obras musicais autênticas, genuínas e originais. Eles eram pessoas corajosas, né? Agora a gente vai falar de humanidade, que é uma outra virtude também muito importante. A humanidade é a interação social positiva com amigos, familiares, conhecidos e até estranhos. E aí, gente, exemplo maior de humanidade não existe. Pai e mãe, né? Pai e mãe em situação que muitos se identificam com o amor incondicional, paterno ou materno, tá? Então, esse é o principal exemplo que eu trago para vocês de humanidade, né? O amor incondicional de um pai
ou de uma mãe. E a principal força dessa virtude é justamente o amor, a bondade e a inteligência social. Outras pessoas, né, que têm essa virtude desenvolvida, por exemplo, foram Zilda Arnes, né, Retrato Nacional de Generosidade e Dedicação a Outras Pessoas, e Abílio Diniz, empresário brasileiro reconhecido pela liderança e gestão empática. Mais uma virtude importante é a justiça, olha só. A justiça refere-se à construção de uma vida saudável e solidária em comunidade, tá? Então, aqui no caso da justiça, a gente já tem essa palavrinha, né? Comunidade, que são pessoas, né, que estão voltadas ali mais para essa construção da comunidade. É observada em atitudes cívicas nas relações entre família, comunidade, país e mundo. Então, um exemplo assim de uma pessoa, né, com esse senso, essa virtude de justiça muito aguçado foi Nelson Mandela, um dos líderes atuais mais conhecidos e admirados do mundo, né? Nelson Mandela, importante figura que tem essa virtude teve, né? Essa virtude muito desenvolvida, que era a justiça. E quais são as forças, né, dessa virtude da justiça? Cidadania, igualdade e liderança. Percebam que cada uma das virtudes existem forças, né, que fazem com que essa pessoa tenha essa característica mais aguçada, mais ali, que a gente consegue observar, né? Outros exemplos de pessoas, ou então, né, no caso aqui eu trouxe o Capitão América, né, que é um exemplo de um super-herói, né, de filmes, e ele tem essa característica, né, de demonstrar um senso de dever, de cidadania, lealdade com a sociedade. Então ele precisa cumprir, né, aquele papel. E o Martin Luther King Jr., referência de liderança no movimento dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, tá? Então são duas personalidades. Aí nós temos mais uma virtude, que é a temperança, olha só. Essa palavrinha eu acho que é diferente, né, nova para vocês também, né? Então a temperança é a virtude que protege e controla os excessos, tá? Então a temperança são pessoas que não, né, têm o excesso, não tem o exagero. Um termo similar é a moderação. Pessoas no equilíbrio, lembram-se que eu comentei do equilíbrio, né, lá no comecinho, quando se falava da virtude. Relaciona-se com o controle de desejos, impulsos e necessidades. A pessoa não reprime as suas vontades, logo tem consciência para esperar o melhor momento para satisfazê-las, né? Então, são pessoas que sabem das suas vontades e necessidades, mas elas não se desesperam caso isso não aconteça naquele momento, né? Porque elas sabem que em algum momento isso irá acontecer. Exemplo, né, do nosso ídolo brasileiro, Ayrton Senna, tá? É um exemplo de temperança, porque ele soube, né, ali esperar o momento certo para alcançar todos os seus objetivos. E a força, né, para pessoas que têm essa virtude mais aguçada é o perdão, a humildade, a prudência e o autocontrole. Então são pessoas que têm, né, essas 4 forças aí bem desenvolvidas. Outros exemplos de pessoa que tem temperança, né, tem essa virtude. O Papa Francisco, modelo religioso atual, que doutrina pensamentos de perdão e misericórdia. Outro exemplo, o Drauzio Varela, que é um médico renomado, representa uma classe de profissionais que são ou deveriam ser extremamente cuidadosos e prudentes em relação aos seus pacientes. O Oscar Schmidt, né, que é um ex-jogador de basquete que inspirou o Brasil por sua dedicação e disciplina. Então, aí mais alguns exemplos de pessoas que tenham essa virtude. E a última, a transcendência, também é uma palavrinha nova, diferente aí para vocês, né? A transcendência é uma virtude que retrata forças emocionais que estabelecem conexão com algo que tenha um significado maior que você mesmo. Então, é uma virtude que a gente consegue relacionar, consegue observar que existe algo maior que eu, tá? O significado pode ser uma outra pessoa, o futuro, o divino ou o universo. Um exemplo, né, de pessoa que tem essa virtude
relacionada aí à sua personalidade. Ivete Sangalo, que é uma artista que representa bom humor e simpatia genuínas, né? Então, quem não conhece essa artista por conta de suas características, né? Da sua personalidade, tá? E as principais forças para a pessoa que tem a transcendência, né? É a apreciação da beleza e da excelência, a gratidão, a esperança, o bom humor e a espiritualidade, que eu consigo observar, né, na artista algumas dessas características sendo bem destacadas, né? Outras pessoas que também têm a transcendência, né, como virtude importante. Chico Buarque, músico e escritor de obras memoráveis de apreciação da vida. Dalai Lama, líder religioso que prega noções de bem-estar, compaixão e gratidão. John Lennon, revolucionário músico e compositor, transmitiu ideias positivas através de sua música, né, através das gerações. E Mahatma Gandhi, provavelmente suas convicções, atitudes e ensinamentos são milenares e, né, tudo que ele falou impactou até hoje, né? Impacta, na verdade, até hoje todas as pessoas, tá bom, gente? Então aí apresentei para vocês que dentro da nossa personalidade a gente pode, né, ter aí essas virtudes, desenvolver, na verdade, a gente já vem com essas virtudes, mas também é possível desenvolvê-las ao longo da vida, tá? A gente pode desenvolver essas atitudes, né, essas forças, né, que eu apresentei para vocês e desenvolver ainda mais cada uma das virtudes, porque lembrando aí o conceito de virtude é, né, a gente ter essa vida equilibrada, tá? Sempre pensando, né, nessa parte mais positiva, tá? Nessa parte positiva da vida. Bom, e aí, para a gente já ir encaminhando para o finalzinho da aula, eu quero apresentar para vocês um conceito importante, que é o conceito de inteligência emocional. Então, a gente vem falando bastante sobre emoções aqui nas nossas aulas de projeto de vida e o quanto elas podem, né, ajudar a gente nessa construção da identidade, consequentemente do projeto de vida. A gente vai conhecer, né, alguns pilares dentro da inteligência emocional. Olha só. Atualmente, o termo bastante utilizado, né, esse de inteligência emocional, foi aplicado pela primeira vez em documentos científicos em 1966, né, pelo psicólogo americano Leuner. Porém, essas concepções de inteligência emocional, elas foram melhorando, né, sendo aprofundadas ao longo dos anos, e em 1989, o psiquiatra infantil Stanley Greenspan e também, posteriormente, em 1990, pelos psicólogos Salovey e John Mayer. Eu acho que dentre todos esses aí, o John Mayer é aquele que mais, assim, tem publicações e trabalhos, né, um psicólogo, publicações e trabalhos voltados para essa área e, né, e acabou desenvolvendo ainda mais esse conceito da inteligência emocional. Mas o que é, né, a inteligência emocional? É a capacidade de identificar e lidar com as emoções e sentimentos pessoais e de outros indivíduos. E essa imagem, gente, eu acho ela muito legal, né, que você está vendo aí. Novamente a palavrinha equilíbrio sendo utilizada, né? Só que nesse caso, para a inteligência emocional, o equilíbrio é entre quem? O cérebro, que é a nossa razão, né? A gente considera ali como sendo a nossa razão, e o coração, né? Que é ali a parte do corpo que a gente considera que estão as emoções, né? Então, ter inteligência emocional é como se a gente conseguisse equilibrar esses dois pratos da balança, né? A razão dos nossos pensamentos e a emoção lá do nosso coração. Então, a pessoa que consegue desenvolver isso, consegue ter esse equilíbrio, ela já está, assim, lá na frente, né? Ela já consegue desenvolver, por exemplo, o projeto da vida dela, né? Considerando tudo que ela pensa, tudo que é racional, tudo que está dentro da inteligência e consegue equilibrar com os sonhos, com os desejos, né? Com as emoções do coração. Então, é uma pessoa que com certeza já está vendo lá na frente o futuro, tá?
E aqui eu trouxe para vocês, né, alguns pilares que ajudam nesse desenvolvimento da inteligência emocional. Algumas habilidades, né, que a gente pode ali, enquanto ser, indivíduo que está em constante mudança, em constante crescimento, a gente pode desenvolver essas habilidades, tá? Basta que você seja curioso, que você tenha vontade de aprender, que você tenha vontade de melhorar, tá bom? Então, são elas: o autoconhecimento, a automotivação, a sociabilidade, a empatia e o controle emocional, né? Então, são habilidades dentro da inteligência emocional que ajudam, né, que fazem com que a gente desenvolva a inteligência emocional, na verdade, tá bom? Então, a gente vai conhecer cada uma delas brevemente, ok? Então, começando aqui com o autoconhecimento. Então, gente, o autoconhecimento é a capacidade, né, a habilidade de reconhecer os próprios sentimentos e emoções quando eles ocorrem, tá? Então, conhecer a si mesmo, autoconhecimento, eu consigo identificar o que eu estou sentindo, se eu estou triste, se eu estou alegre, se eu estou feliz, se eu estou, né, chateado, com raiva, tá? Então, isso é autoconhecimento. Eu consigo identificar os meus sentimentos e emoções. Automotivação. Habilidade para lidar com os próprios sentimentos, adequando as reações a cada situação. Então, eu consigo lidar com tudo que está acontecendo. Se é bom, beleza, mas eu consigo equilibrar, né? Não fico ali exaltado. Se é ruim, poxa, é ruim, mas vamos, né, continuar, vamos equilibrar, automotivar, né, esse nosso sentimento. E aí, eu preciso ter autoconhecimento para poder ter automotivação, porque eu preciso saber o sentimento que está dentro, né, do meu coração, o que eu estou sentindo ali, que emoção é essa? Eu preciso conhecê-la para poder aí sim adequar a reação, colocar uma reação adequada para aquele sentimento. Temos ainda a sociabilidade, que é a habilidade de desenvolver relacionamentos interpessoais amigáveis, produtivos, respeitosos e saudáveis, tá? Então, é aquela pessoa que, mesmo, né, tendo dificuldades ali com alguém, tendo algum problema de relacionamento com alguém, mesmo assim consegue ser respeitoso, amigável, não fica emburrado porque o outro, né, fez alguma coisa que não gostou. É uma pessoa que sabe conviver. Então, ela conhece as emoções e ela sabe a reação adequada para cada uma das emoções que se aparecem ali diante, né, das situações. E ela consegue, por esse motivo, continuar sendo uma pessoa amigável, continuar sendo uma pessoa respeitosa. Empatia. Empatia eu acho legal, assim, de todas elas, para mim é uma das mais difíceis, vamos dizer assim, né? Porque é aquela habilidade de reconhecer as emoções de outras pessoas, né? E ainda tentar se colocar no lugar dessa pessoa. Então, olha só como é complicado, né? Além de eu conhecer as minhas emoções, eu tenho que também tentar, né, perceber e reconhecer a emoção do outro e me colocar no lugar dele, né? Tentar entender por que ele está sentindo isso, né? Por que ele fez isso, tá bom? E agir de acordo com o que foi percebido a partir da emoção do outro, tá? Então, empatia, né, para mim, dentre todas essas habilidades, é uma habilidade bem difícil, mas que pode ser trabalhada. E o controle emocional, capacidade de dirigir as emoções e sentimentos e os esforços a serviço de um objetivo. Então, o controle emocional, né, quando eu quero chegar em algum lugar e eu consigo fazer com que as minhas emoções, né, não ultrapassem o objetivo que eu tenho a seguir. Então, eu consigo ali dominar, né, controlar as minhas emoções para poder chegar a um determinado objetivo, tá bom? Então, todas são habilidades que fazem com que você desenvolva, né, a inteligência emocional. Tá bom, gente? Então, por aqui finalizamos a aula de hoje, falando um pouquinho, né, sobre personalidade, desenvolvimento de virtudes e também, né, introduzindo esse conceito de inteligência emocional. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!